Bem-vindos, vocês estão ouvindo o primeiro episódio do podcast Canapod by Acura. A Acura é nossa associação de pacientes que fazem o uso terapêutico da cannabis. Eu me chamo Paula Zomignani, Paulinha, hoje estou como presidente da Acura, sou também responsável pelo acolhimento dos pacientes e pela gestão da associação. Para começar nosso Canapod, gostaríamos de deixar muito claro a todos que nos ouvem, que irão nos ouvir e que irão espalhar a palavra: cannabis é maconha, mesma planta, mesminha da Silva. Cannabis é a parte do nome científico e maconha foi o nome dado à planta no início do proibicionismo. Partindo dessa informação muito importante, acreditem, tem muita gente que acha que são coisas distintas, iniciamos nosso podcast. Criamos esse canal para aprofundar discussões, mergulhar na ciência e trazer muita informação de qualidade sobre a planta e os impactos causados pelo proibicionismo. Vamos explorar todo esse universo convidando diversos profissionais ativos na causa, experts nos temas e donos de conhecimentos importantíssimos para o debate. Antes de iniciarmos nossa conversa, quero chamar meus companheiros de mesa, de jornada e sócios de vida para se apresentarem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian Guedes, eu sou coordenador geral da associação e responsável pelo cultivo também. Oi gente, meu nome é Felipe de Castro, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento na associação e cuido dos processos de extração, né, que é a transformação da cannabis em remédio, né, em óleo de cannabis. E estou presente também nos projetos de educação da associação. Maravilha! Hoje iremos bater um papo com uma figura extremamente especial e importante para a cura e para o rolê canábico como um todo. A advogada a doutora Cecília Galício, que também é uma das fundadoras da Cura. Ceci, bem-vinda. Conta pra gente, quem é você na roda do Beck? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a pessoa que precisa de ajuda para passar o Beck. Eu sempre erro a ordem, Todo mundo já me conhece, tem que ficar fazendo a supervisão quando a Cecília tá na roda, tem que fazer supervisão. Bom, mas para além disso, eu sou advogada, me considero militante antiproibicionista. Atualmente eu sou conselheira nacional de política de drogas, representando a rede jurídica pela reforma da política de drogas no CONAD. Eu também sou conselheira estadual de política de drogas no CONED aqui em São Paulo e sou vice-presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool, né, aqui no município de São Paulo. Atualmente eu estou aí ocupando essas 3 cadeiras em 3 conselhos de participação e controle social que tratam do tema das drogas, né? Isso tem sido aí a nossa atuação nesse cenário, para além da cura, para além da parte da advocacia, né? Acho que essa questão dos conselhos é um assunto bastante interessante que a gente pode debater logo mais. Mas em resumo, é isso. Legal. Se tem uma coisa que tá sendo muito falado e eu vejo que tem muita dúvida acerca de quais são os caminhos legais de acesso hoje à cannabis, à terapia, à cannabis terapêutica. De uma forma muito prática e muito calcada na lei, a gente queria saber, hoje em dia, quais são os caminhos possíveis para o paciente ou para uma pessoa que decide fazer uso. Olha, não mudou muito, né, o acesso, né, desde de 2015, quando a gente começa aí a ter as primeiras autorizações para importação no Brasil, a importação continua sendo, né, uma das opções para quem quer fazer o tratamento com cannabis, né. E depois a gente tem aí na evolução, né, a aquisição na farmácia, porque a gente tem alguns medicamentos já disponíveis aqui no Brasil nas farmácias. Nós temos também a aquisição através das associações, que é isso que a Cura faz. Nós temos evoluído aí bastante com o custeio pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, e temos o autocultivo. Então, basicamente, nós temos aí 5 formas de acesso à cannabis terapêutica no Brasil: importação, aquisição nas farmácias, aquisição através das associações, custeio pelo SUS e o nosso tão querido autocultivo, né? Ou seja, é possível. Agora,
Você vê isso como acessível? É acessível para grande parte da população? Quem precisa realmente consegue optar por uma desses caminhos? Na verdade a gente está falando aí de 5 caminhos que envolvem, né, que vamos dizer assim, são formas elitistas, né? Assim, a gente tá aí embora a gente tenha aqui a questão do custeio pelo SUS, e essa o remédio é de graça, o medicamento é totalmente custeado, pouquíssimas pessoas acessam o sistema judiciário, né? Então a gente tem aí já uma primeira dificuldade para quem não tem condições de adquirir, né? De comprar, importar ou adquirir na farmácia, que é depender desse sistema, né, do custeio de medicamentos que a gente chama de remédios de alto custo. Isso é complexo, porque a pessoa tem que aceder ao judiciário, né? Em geral, essas pessoas não têm condições, não têm informação. E aí a gente tem uma outra questão que é bem séria, é que a gente não tem prescrição de cannabis no SUS, né? Então, mesmo a pessoa que vai buscar o SUS para custear o tratamento, ela vem muitas vezes de uma consulta particular, porque a gente não tem aí essa dispensação do SUS. Então, de qualquer modo, o acesso ele é limitado pelo primeiro funil, que é o funil do profissional médico, né? Então, quem é que tem acesso a médicos que prescrevem cannabis no Brasil? Quantos médicos prescrevem cannabis no Brasil? Né? Então, a gente já começa aí nessa... a dificuldade no acesso, ela começa neste lugar aí. O acesso que seria o mais democrático, que é via SUS, a gente sabe que quem realmente acessa hoje é quem teve acesso a outro médico particular, ou seja, então sempre barra um pouco no... Existe um filtro social numa ferramenta pública de saúde, né? Muito doido isso. É muito doido. É bem complicado, porque mesmo que a pessoa... Vamos imaginar, a cadeia inteira feita pelo SUS é que ela não está acessível para a maior parte da população. Aqui em São Paulo, a gente tem, né, assim, como uma grande capital, uma grande cidade, a gente até tem, né, médicos do SUS que estão preparados para prescrever, mas de um modo geral... a gente não tem essa tecnologia aí à disposição da população, mesmo porque na verdade a gente tem uma universidade de medicina que está ensinando o sistema endocannabinoide. A gente tem a dificuldade no acesso, ela começa aí a partir do profissional, porque se a gente está falando de cannabis terapêutica, o acesso acontece através do médico, né? Onde é que estão esses médicos, né? Então, levando em consideração essa parte de limitação de acesso, mesmo ao autocultivo, né? Quem tem acesso ao autocultivo hoje em dia também são pessoas privilegiadas, né? Por várias razões. Você consegue explorar isso um pouquinho mais pra gente? Olha, tudo começa no médico, né? Então, a gente tem que partir do princípio que essas 5 formas de acesso, elas derivam de uma prescrição, né? Então, essa é a primeira dificuldade. O autocultivo, né? Para além da dificuldade, né, em conseguir um profissional da área médica que vai acompanhar uma pessoa fazendo uso do óleo artesanal, do seu próprio óleo, né, a gente também tem a dificuldade no custo. Né? Também tem uma dificuldade no custo. As grandes cidades, nos grandes centros, nós não temos espaço. As pessoas, de um modo geral, não têm espaço para fazer um cultivo de cannabis com finalidade de fazer a extração do seu próprio óleo, porque isso vai demandar não só o espaço de terra, né? Mas, em geral, os cultivos nas grandes cidades são indoor. Né? Até pela segurança também, né? Sim, até pela segurança dos pacientes, né? Então, assim, já são várias camadas. Tecnologia, né? custos, de custo e de dificuldades no acesso, que aí a gente deixa restrito isso para um percentual muito, muito pequeno da população. Então, assim, considerando esse cenário de desigualdade, né? Atualiza a gente com o que está por vir em termos de projeto de lei, descriminalização e votação no STF, e possibilidades talvez o que vem pro Brasil no futuro. O que você tem a dizer sobre isso? Olha,
Eu acho que a gente tá diante de um cenário onde a gente vai precisar explorar esse presente com um pouquinho mais de cuidado e de cautela, né? Acho que a gente tá num momento bastante crucial da discussão a respeito da criminalização do uso no Brasil, né? Esse julgamento do STF mexeu com o país, né? A gente está vendo aí uma grande mobilização das pessoas na discussão sobre esse tema, e ele, de fato, tem tudo para colocar na mesa das famílias, né? Para colocar para a sociedade discutir o que a gente está falando em termos de criminalização do uso de maconha no Brasil. Para começar, eu acho que é bastante interessante a gente fazer um resumo do que é que está em julgamento, né? O que está em julgamento é a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que fala do uso, né? Que ali no artigo 28 a gente tem a situação onde a pessoa está fazendo o uso adulto, né? Assim, aí a gente pode até fazer uma extensão de que a gente está falando de todos os usos, né? Não só do uso recreativo ou adulto, como queiram, ou do uso terapêutico, porque é um uso também. E a gente não pode esquecer também que a gente está aí dentro também tratando do aspecto do uso religioso, né? Originalmente, a gente tem que discutir o artigo 28 e o artigo 28 fala de todas as drogas, né? Infelizmente, né, desafortunadamente, nós temos aí homens covardes discutindo a questão e limitando a discussão à maconha, né? Mas na verdade a gente sabe que isso não é o ideal, não foi a isso que eles foram chamados, né? O STF foi chamado a discutir a questão da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, e acabou tomando um caminho de fazer uma discussão a respeito da maconha. Isso não está perdido, né? De qualquer modo, não está perdida a discussão, mas a gente também tem que ter aí a gente precisa fazer uma crítica, né, bastante considerável a esse desvio, né, porque mesmo que nós estejamos falando da substância mais utilizada no mundo, né, que é a maconha, então se a discussão foi para este lugar, tem uma razão, né? Por que a gente está falando de maconha? Porque de fato é a substância mais ilícita, mais utilizada no mundo. Faz sentido falar sobre ela, tem um impacto bastante significativo na política de drogas no Brasil, mas na verdade, né, a gente ainda assim, a gente está reduzindo a uma situação onde a maconha não representa a violência e da política de drogas no Brasil, né? A gente sabe que a maconha é uma parte bastante significativa, mas as pessoas que estão sendo realmente massacradas pela política de drogas são as pessoas, por exemplo, na Cracolândia, né? Então a gente está quando a gente vai falar sobre uso problemático de substâncias, onde é que estaria o maior problema, né? Não estaria, por exemplo, na maconha, do qual a gente também tem aí uso terapêutico, a gente não tem histórico de morte pelo uso da maconha, mas as outras substâncias a gente tem um impacto aí bastante grande na saúde pública. E a Lei de Drogas tem como objeto de proteção a saúde pública, né? Então, por que a gente está desviando, né, de uma discussão que a gente poderia estar falando a respeito de saúde pública? A gente vai falar só da maconha, que é uma substância que não tem nenhum impacto assim tão grave na saúde das pessoas. Ao contrário, né? Ela pode trazer saúde. Então, na verdade, a gente vai estar falando também sobre as outras substâncias, a gente vai estar falando do usuário. Então, separar o usuário por quantificação, por métrica. É isso que devia estar sendo discutido agora no STF, é isso? De todas as drogas, e não só da maconha. E não só da maconha. O STF anunciou, né, assim, alguns votos anunciaram essa questão dos critérios quantitativos para determinar se é um usuário ou se é um traficante. Mas a gente está falando sobre a liberdade do sujeito adulto de fazer o que ele quiser com o próprio corpo. O que a gente está discutindo é o direito à intimidade, né? Então, quando a gente está falando de intimidade, por que só a intimidade no uso da maconha é que vai ser considerado? Então, esse é o grande anacronismo dessa discussão, é que a gente
deveria estar falando sobre princípio constitucional, né, da intimidade do sujeito e também da liberdade, né, E não estão puxando para as outras substâncias nas votações. Um ou outro voto fala um pouco, mas... Apenas um dos votos falava em outra substância, em todas as substâncias, né, do Gilmar, e os outros estão realmente focados na maconha. O que parece um contrassenso tão grande quanto que a gente viu hoje em relação ao álcool, né? É só continuar com 2 pesos, 2 medidas e colocando a maconha de um lado pro outro. Mas ainda a gente tá falando, no final das contas, sobre guerra às drogas, né? É sobre guerra às drogas que a gente tá falando. E acho que cada parte, cada grupo na sociedade deve ter uma vivência, uma perspectiva muito diferente, né, como é afetado a guerra às drogas. E a gente mesmo, na verdade, aqui tem uma percepção, mas o que realmente está em jogo com a guerra às drogas? O que a guerra às drogas leva nessa luta da sociedade? A guerra às drogas, ela ganha todo ano, né? Ela ganha todo ano. Bons anos. Alguns bons anos a guerra às drogas está ganhando, né? Acho que a guerra às drogas, ela é um produto do início do século passado. Ela começa com a guerra do ópio, né? Guerra mesmo, né? Assim, quando a gente fala guerra às drogas, não é um jeito de falar, né? É realmente uma guerra que a gente tem em proporções globais, né? A gente milhares de pessoas mortas. Milhares de pessoas mortas todos os anos. A gente tem aí o mundo, a guerra às drogas é global, né? A gente tem o sistema de controle internacional de substâncias a partir da Organização das Nações Unidas. A gente começa a delinear quais serão como é que a gente vai fazer o controle internacional de drogas a partir de 1961. Aí tem a primeira Convenção Internacional sobre Drogas, e aí a guerra às drogas, ela começa, ela tem ali ela tem um arsenal legislativo para ancorá-la, né? E ela tá totalmente ancorada em paradigmas discriminatórios, né? A gente tem aí a Convenção de 88, a Convenção Internacional sobre Drogas de 88, ela vai eleger, inclusive, quem é o inimigo público, que é o traficante. Então, é uma lógica perversa, né? De que a gente escolhe um inimigo para combater, e aí o traficante é essa pessoa que... Imaginária. No imaginário da população é a persona, né? Que pode ser um garoto de 11, 10 anos. Que pode ser um garoto de 10 anos carregando um fuzil na favela, né? Então, assim, a guerra às drogas, ela não é uma criação nossa, não é uma invenção nossa, e a lei de drogas brasileira está completamente ancorada nesse paradigma proibicionista, né? O que a gente tem hoje na realidade, né? A lei de drogas levou o Brasil à 3ª maior população carcerária do mundo, né? Com esse impacto da lei de drogas. Então a gente vê que, de fato, é um sistema que ele está todo articulado para colocar pessoas pretas e pobres na cadeia, né? É um mercado, né? O sistema prisional, o sistema de prisão hoje em dia, ele é algo que não faz sentido, né? Porque você coloca um monte de gente presa, né? E que poderia ser solta mudando essa legislação. O Carl Hart tem um livro muito interessante que fala, há um custo muito alto, né? Um preço muito alto. O combate às drogas, ele é caríssimo. Assim, a gente tem... Quando a gente fala que a guerra às drogas, ela atinge todas as pessoas, é neste lugar onde o dinheiro público vai para o ralo, né? Então, se a gente está falando que o dinheiro público está indo pro ralo, não é o meu... Pro bolso de pessoas. De ninguém, mas em geral pro ralo, mesmo. Em geral pro ralo. Essa pessoa não gasta bem. Não gasta bem. Ela não gasta bem. Não tem como, né? Então, quando a gente olha o dinheiro público sendo mal gasto, mal gerido e pessimamente investido, né? Quando a gente investe em armas, a gente está investindo em meios para matar as pessoas,
né? Então, quem é que está sendo atingido? Não é só quem está morrendo, né? Está atingindo todos nós, né? Assim, todas as pessoas, todos os cidadãos, que inclusive estão também dentro dessa dinâmica de violência, onde a polícia está aí na rua para combater esse inimigo, né? As pessoas que são os usuários de substância estão na rota, né, dessa violência também. Então a guerra às drogas, ela atinge todos nós. Atinge criança na porta da escola com bala perdida, né? Atinge todos, não tem indistintamente, todas as pessoas no Brasil são prejudicadas, severamente prejudicadas com a guerra às drogas. Quando a gente fala em valor, eu lembro uma vez que você me contou, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tá portando 5 gramas de maconha, a polícia prende essa pessoa, leva pra delegacia, é um processo longo que envolve vários profissionais e gera um custo absurdo. Uma vez você me passou mais ou menos uma estimativa de um custo desses. Você consegue... Olha, eu vou tentar aqui, mas esses levantamentos foram feitos por uma instituição que chama, por uma produção que chama Quanto Custa Proibir. Era alguma coisa em torno de uma pessoa, as primeiras 24 horas de uma pessoa acusada de crimes previstos na lei de drogas, era em torno de 50 mil reais. Só gastos nas primeiras 24 horas. Primeiras 24 horas, porque aí a gente tem os policiais que prenderam essa pessoa, aí ela vai, geralmente o policial militar que prendeu, ela vai pra delegacia, e lá na delegacia ela vai ter um delegado, um investigador, um escrivão, né, vai ter o laudo da substância, que vai ter que ir para o Instituto de Criminalística, aí no dia seguinte a gente tem uma audiência de custódia, aí tá envolvido um promotor, um defensor público, um juiz, o carcereiro, quem levou essa pessoa da delegacia para o presídio, quem levou de volta para audiência. Então, assim, as primeiras 24 horas já tem esse custo aí absurdo, né? E em grande parte essa pessoa nunca viu essa benesse de 50 mil reais do Estado para ajudar a vida dela. Mas para passar por uma máquina de destruir pessoas, a gente tem essa grana. A gente emprega esse dinheiro. Para comprar fuzis também, exato, né? Inclusive para pagar os salários, né? O sistema de justiça criminal no Brasil tem um dos maiores custos do mundo, né? E a gente paga muito bem, a gente remunera muito bem promotores, juízes, né? Essas pessoas em geral estão ali na faixa de salário que não atinge 1% da população. Muito louco. Né? E sem falar que se essa pessoa ficar presa depois, são acho que 2 salários mínimos, né? Por mês mensal na prisão. O custo mensal sendo que se ela tivesse livre, tivesse algum tipo de ela sistema alternativo, ela nunca recebeu esse dinheiro do governo, esse né? dinheiro do governo como uma forma de... Se eu tenho uma dúvida, por exemplo, se isso tudo é regulamentado, então, por exemplo, tá em votação em questão da maconha, 6 pés, 60 gramas em porte, né? Sim. Se isso é validado, então daqui pra frente isso é possível, o que acontece com quem já foi preso por menos? Como que isso é resolvido? A grande crítica, né, a essa regulamentação a partir do Poder Judiciário, né, é justamente essa de que a gente não está falando num projeto de reparação social, a gente não está falando de uma lei que está sendo construída a partir de uma reivindicação da sociedade, a gente não está falando de uma política nacional sobre drogas, né, porque como eu comentei no começo, a gente tem a lei de drogas, ela prevê o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Drogas, que inclusive o CONAD, que é o Conselho Nacional de Política de Drogas, também tá previsto. Para que serve o Conselho Nacional de Política sobre Drogas? É justamente para a gente criar, né, para que a sociedade civil possa participar da criação de uma política nacional sobre drogas, porque não é só a lei de drogas, né? Vamos imaginar que a gente, considerando que vamos falar da saúde pública, né? Quando as pessoas fazem uso problemático de substâncias, quando a gente tem, por exemplo, os impactos do álcool, né, no SUS, que o álcool, ele é responsável, né, os problemas decorrentes do uso do álcool é responsável por quase 30% do dinheiro que o SUS gasta, né? Então aí a gente fala, bom, né, porque a política nacional sobre drogas também é
para falar sobre álcool, né? Inclusive é álcool e outras drogas, né? O Comuda, álcool e outras álcool drogas. e outras drogas. Né? Pra deixar claro, e tabaco também. Então, e aí a gente tem aí uma série de discussões a respeito de uma amplitude sobre política de drogas. A gente também tem uma discussão que a gente não pode esquecer, que é desse fenômeno recente e absurdo das comunidades terapêuticas como ferramenta para o tratamento de pessoas que fazem uso abusivo de uma ligação muito forte com a política. Isso, com a política, com a moralidade, com Deus e o dinheiro público. Verbas públicas. Né? Como se a gente, assim, não faz o menor sentido, não tem como isso. colocar Deus e o dinheiro público na mesma frase. Né? A gente não pode, imagina em políticas públicas. Então, é um complexo muito amplo de questões que envolvem política de drogas. Não está só relacionado àquilo que a gente superficialmente está acostumado. Né? E aí, quando a gente tem o STF, né? 11 homens e um segredo, né? Que, assim, são 11 pessoas, né? Tudo isso que tá acontecendo tá partindo, né? Não sei se quem lembra aqui do voto do Alexandre de Moraes, que todo mundo achou bastante bacana, isso tá saindo dele, né? Tá saindo dessas pessoas o voto do que essas pessoas acham. Mas de onde é que tem que vir a política pública? Tem que vir dessas cabeças, né? Dessas pessoas? Ou ela tem que vir de uma reivindicação da sociedade? E assim, quem é que é prejudicado? Quem é que é alvo da guerra às drogas? Essas pessoas não têm a menor legitimidade para falar sobre guerra às drogas. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes começa com aquele discurso que todo mundo achou muito bonito, eu só achei perverso, porque ele tá dizendo tudo isso, mas não tem uma linha da decisão dele que pretende reparar isso nesse voto. E ele tem essa informação há anos e tá falando isso agora? Pelo amor de Deus. Ele tem essa informação, a gente até acredita na transformação das pessoas, né? A gente acredita que as pessoas possam mudar, possam ser transformadas, mas isso aí é de uma crueldade sem precedentes, porque você sabe disso e você tá fazendo um julgamento que tá inclusive baseado só na maconha, sendo que você sabe que o problema das drogas é um problema muito mais amplo. E você não tá prevendo nada para reparar esse dano do qual você tem consciência. Então, tipo, este não é o lugar do STF, é lógico que ninguém aqui tá dizendo que não é papel do STF decidir sobre a inconstitucionalidade da lei de drogas. É papel sim, tá aqui justamente para resguardar a Constituição e fazer a adequação das leis à Constituição. Tá no seu papel. Mas não de construir uma política, né? Porque aí quando a gente fala 6 plantas, de onde que ele tirou isso? Né, tirou da legislação estrangeira, né, de uma tradição, por exemplo, da legislação na Espanha, no Uruguai, até na Argentina. Então isso é mais ou menos, mas isso como é que a gente coloca essa situação aqui no Brasil? Qual que é a realidade do autocultivo no Brasil? Né, a gente não tem esse dado, a gente não tem esse levantamento. Que a gente não tem a base sendo... Não tem essa discussão pública, né? É muito... Eu realmente fico confuso qual que é a atuação política do STF. Hoje em dia a gente esse questionamento acontece muito. Da onde veio essa conversa? Por que ele trouxe isso? Isso parece muito sobre... Tem muito a cara de pressão política, né? De alguma maneira, é algo que ele precisa entregar. As pessoas querem ouvir. Ele entregou o que mais ou menos, de alguma maneira, as pessoas queriam ouvir na hora. Você vê isso dessa forma? Olha, eu não acho que essa é uma entrega programada, né? Porque realmente essa pauta é um espinho, né? Polêmica, assim, né? É uma pauta polêmica. Eu acho que nenhum deles queria estar no meio dessa discussão atualmente. Tem que decidir, né? Tem que decidir sobre isso, né? Mas já que tá colocada a discussão e a gente tá aí desde 2015 esperando uma resposta, né? Também daí a gente vê que preocupados também eles não estão, porque desde 2015 nós estamos em 2023 e semana passada a gente teve aí mais um adiamento e essa situação não termina, né? Então preocupados mesmo, eles não estão.
né? E isso é realmente um cenário, né, de que a gente sabe que os impactos da lei de drogas, todo mundo sabe, inclusive o STF, e agora a gente vai passar por uma discussão que não vai resolver o problema, porque a probabilidade de que essa discussão, essa repercussão geral não cause impacto na vida real das pessoas é muito grande. Porque o que a gente está falando que hoje, né, o objetivo da declaração de inconstitucionalidade é tornar inofensiva uma lei injusta, um artigo que é injusto, que é o artigo 28. Ele já é inofensivo na vida real. Eu, como advogada, nós como advogados ativistas, a gente mal vê o artigo 28 da Lei de Drogas sendo aplicado na vida real das pessoas. O que a gente vê é a aplicação do artigo 33 para todas as coisas. E você estava falando de 5 gramas, essa semana passada participamos de um julgamento num caso de 8,68 gramas de maconha, e eu tive que... É uma revisão criminal, 10 desembargadores reunidos para julgar um caso de 8,68 gramas de maconha. Então, na verdade, né, assim, se a gente for ver, né, tem várias pessoas fazendo várias críticas dizendo que essa discussão só vai privilegiar as pessoas que já são privilegiadas de uma maneira geral, porque quem está dependendo da boa vontade, né, do delegado, que é a pessoa responsável por determinar ali se é artigo 28 ou se é artigo 33, ele já não usava o artigo 28 da Lei de Drogas antes. Agora que ele foi julgado inconstitucional, então, como é que ele, se for julgado inconstitucional, nem tem mais. E aí, ele vai sobrar o quê pro delegado? 33. Vai sobrar o artigo 33. Não sei, mas, por exemplo, se o 28, ele tá sendo revisado, de falar, então, as métricas são essas, 60 gramas, 6 plantas. Mas não são obrigatórias, parece. Então, mas aí a gente vai ter um problema aí, que é uma questão que é a seguinte. Esse julgamento tem uma repercussão geral para aplicação dessa decisão à lei, né? Enquanto isso não está na lei, o profissional da ponta, o policial e o delegado, eles não estão vinculados, eles estão vinculados à lei. Se a gente não tem mais o artigo da lei, se aquele artigo é inconstitucional, o que é que vai restar para este profissional? Caramba, que perigoso isso. A opinião dele ou do... A opinião dele vai continuar... Mais perigoso do que... Vai continuar um processo bastante discricionário. E aí vamos falar de STF e maconha numa perspectiva assim, só para ilustrar. O STF decidiu pela organização e pela manifestação das marchas da maconha como sendo constitucional. Isso está decidido pelo STF desde 2011, né? A gente não tinha mais nem discussão a respeito disso quando o prefeito de Sorocaba e vários outros prefeitos aí, Brasil afora, questionando essa decisão do STF. Querendo dar multa. Exato, ou proibir. Né? Então, assim, tem um caminho muito longo para uma decisão do STF se transformar em algo exequível. Né? Existe um caminho muito grande, muito longo ainda para isso acontecer. Ser uma lei que pega. Né? Exato. Ser uma lei que pega. Pegar, né? Esse é outro ponto. Por exemplo, se todo mundo votar e der um resultado positivo para a descriminalização, isso daí é aplicado como lei já direto? Como que funciona daí? Então, a gente vai precisar de uma regulamentação. Tá. Vai precisar de ter um decreto ou uma lei ou algum instrumento normativo regulamentando essa discussão. Vai para outra esfera. E aí... Pode levar anos. Que pode levar anos, inclusive, que pode cair numa outra situação, que é a aplicação de multa e outras sanções. Né? Então, assim, a pessoa... imagina na vida real das pessoas... dos usuários de substâncias, das pessoas mais pobres, né? Coloca uma multa, né, se a pessoa não paga, fica em casa. Se a pessoa não paga, ela vai ter ainda outros problemas, não a prisão, né, não tem a hipótese de prisão civil por dívida, mas ela vai ter ali todas as outras consequências, né? Vai ter aí CPF cancelado, e uma série de outras questões. Quer dizer, continuar excluindo essas pessoas. Continua excluindo essas pessoas, né? A gente tá, assim, o debate, para que a gente tenha aí uma política eficiente para acabar com a guerra às drogas, esse debate ele tem que acontecer de uma maneira mais profunda na sociedade como um todo, né? E aí pensando aí a questão de todas as substâncias também. E é por isso, que eu acho que é super importante uma coisa que você
você sempre fala, tá nas nossas mãos, dos indivíduos, da sociedade, começarem a ser ativos em vários lugares onde conseguirem se colocar para transformar a realidade, né? Por exemplo, você está em alguns conselhos, como você tinha falado. Então, as pessoas, para transformarem essa realidade, elas têm que encontrar lugares onde elas falam, onde elas são ouvidas e com boas argumentações, né? Sem agressão também, né? E para transformar a realidade e a opinião da população como um todo, é isso? É isso. Eu acredito que a participação da sociedade, né? Assim, nós temos aí os instrumentos constitucionais, os conselhos, né, os conselhos de participação da sociedade, eles estão previstos em todas as áreas, né, assim, os maiores conselhos que a gente tem no Brasil é Conselho Nacional de Saúde, né, de assistência social, a gente tem Conselho de Direitos Humanos, e todos esses conselhos são instituições, né, assim, são ferramentas sociais para a participação da sociedade na construção de políticas públicas. Então, as pessoas devem procurar os seus conselhos. Aqui no município de São Paulo nós temos, por exemplo, o Comuda, né, que é o Conselho Municipal de Política de Drogas, que as reuniões são abertas, são públicas e todas as pessoas podem participar dessa construção. Né? Na verdade, o Conselho é composto de 27 entidades, entre secretarias de governo, órgãos da sociedade civil, conselhos de classe e etc. Né? Assim, tem várias camadas de participação, mas a gente só consegue fortalecer os discursos quando a população passa a frequentar esses espaços e a contribuir com as ideias, com políticas públicas, indicando quais são, onde é que está a dificuldade, onde é que está a deficiência, onde é que o poder público tem de fato que atingir. E isso vai muito de encontro a uma coisa que a gente precisa, né, a sociedade como um todo precisa se ater é a representação política, né? A gente não votou em ninguém que está no STF, mas a gente votou no Lula, que indicou o Zanin. Né? Então, o que é a questão da representação política? A gente tem que escolher efetivamente quem é que vai nos representar, porque essas pessoas que nos representam são as pessoas que determinam como é que as políticas públicas vão ser efetivadas. Para além da participação nos conselhos, a gente tem que tomar bastante atenção em quem é que leva o nosso voto, né? Porque essa é a pessoa que nos representa, né? Quem é que está nos representando, né, nesse julgamento do STF? Na verdade, ninguém, né? Você, trazendo então, mudando um pouquinho de direção, assim, mas como que você enxerga o papel do associativismo nesse cenário e também da desobediência civil? São duas coisas que andam juntas, né? O associativismo é um fenômeno que a gente, né, viu acontecer no Brasil e eu acho que é determinante para a discussão, para o pé que a gente está hoje na discussão de política sobre drogas, porque nós temos aí alguns dados a respeito da quantidade de associações de cannabis terapêutica no Brasil, já chega a quase 300, né? A gente tem aí, tem números de que tem pelo menos 50 mil pacientes sendo atendidos pelas iniciativas das associações, e que essas associações são formadas por pessoas que decidiram colocar seus corpos nessa luta, na desobediência civil, correndo risco de serem criminalizadas. Né? A gente sabe aí de várias histórias da maioria das associações mais antigas no Brasil. As pessoas sofreram, né, incursões policiais, tem pessoas que ficaram realmente presas durante anos. Então, o associativismo no Brasil é uma ferramenta muito, muito importante de resistência e é um fenômeno brasileiro. Né? A gente tá falando. Nossa. Exatamente. É um fenômeno bem brasileiro e que, acabou acontecendo de fazer toda essa diferença. Né? Se a gente está falando de autocultivo no Brasil, a gente tem um grande apoio das associações. E aí as associações, o autocultivo e o cultivo associativo, ele nasce mais ou menos aí dessa insurgência da judicialização do cultivo através
através dos habeas corpus, né? Primeiro a gente tem os habeas corpus de cultivo e depois a gente tem os cultivos associativos, né? Das pessoas que começam a fazer seus cultivos e percebem como é que elas podem impactar na vida de outros pacientes. A história da Cultiva, a história da PEP, a história de várias associações. Da própria cura. Da própria cura, exatamente, que aí tem o autocultivo como uma bandeira, né? Acredito até que a regulamentação, né, falando aí de projeto de lei, a gente tem aí o PL 399, né, famigerado aí, abandonado e largado às traças, mas é o jeito, né, o associativismo, esta forma de acesso, com certeza vai ser fundamental para a gente também quebrar um paradigma que é da indústria farmacêutica, né? A gente está falando aí de uma planta que está na história aí da humanidade, que as pessoas estão fazendo uso terapêutico já há milhares de anos, e por que não este modelo, né, também ser uma das opções para que o Brasil regulamente a cannabis terapêutica. Você falando dessa questão, né, que falta a base das discussões para que a gente tenha argumentos para chegar num Supremo, fiquei pensando que esse próprio movimento associativo pode ter um papel muito importante. Já tem, né? Tem várias associações que eu sei que realmente estão mais presentes nessas discussões, mas eu acho realmente que estamos no momento de todas as associações, a FACT como federação, realmente estarem presentes e movimentando os seus 50 mil pacientes para estarem presentes e construindo esses ativos, conselhos, né? Porque se a gente for esperar que a população tenha informação de quando acontecem os conselhos, de como participar, de como argumentar, a gente sabe que no Brasil falta informação, falta educação, falta comida no prato. Como que a pessoa vai lá no conselho discutir qualquer coisa? Então, seria, né, nós como a cura devemos muito tomar esse cuidado e realmente estarmos mais ativos nisso e envolvendo os nossos pacientes e as outras associações também, né? Acho que esse é um caminho de posicionamento mesmo e participação. O que você acha, né? É um caminho para resolver uma boa parte do acesso ao tratamento, né? Assim, se a gente for ver dentre dessas 5 hipóteses, sem dúvida que o cultivo associativo representa o menor custo entre todos eles, né? Para a sociedade e para o paciente também, né? Porque assim, se nós pensarmos, né, que o associativismo, né, a reunião de pessoas na solução desse problema, de um problema social, a gente a instalação, eu fico imaginando que seria muito interessante nós termos uma associação por bairro, né? Pequenas associações. Como posto de saúde. Como posto de saúde, como a farmácia viva, né? Fazer quase que como um modelo, né? A UBS e a farmácia viva, né? O postinho, as associações menores, né? Acho que eu sou muito mais partidária da ideia de pequenas associações atendendo as pessoas localmente, né? Não relações humanas. Relações mesmo, humanas, né? Assim, não um grande modelo de dispensação de remédio, mas de construção de uma nova saúde. Comunitária, né? Comunitária, em rede, envolvendo outros cultivos também, né? Porque a gente tá falando da maconha, mas também tem outras plantas, tem outras tecnologias sociais, né? Do aproveitamento das plantas, né, na saúde. Acho que uma nova, como se a gente conseguisse aí uma nova saúde, né, pensar não só nos alopáticos. Uma nova velha saúde. Uma nova velha saúde. Eu acho que isso é um ponto super importante, né, porque a maconha, ela tem o potencial de resgatar muita coisa, inclusive a medicina tradicional, a verdadeira medicina, onde tem uma relação médico-paciente e com as substâncias que estão sendo usadas, onde o paciente tem que se perceber o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de negativo, o que precisa ser alterado em doses, em quando tomar, em qual remédio ou substância tomar, né? E isso, eu acho que o ser humano,
moderno, ele foi se perdendo um pouco, porque a maioria dos pacientes que chegam pra gente ainda são quanto custa o seu óleo de CBD? E quanto tempo chega? Né? Eu quero pronta entrega. Então, as pessoas estão se perdendo, né? Se perderam, porque hoje em dia a gente quer conveniência e esquecem que, por exemplo, quando a gente fala num sistema assim, são pessoas do outro lado e no nosso caso também somos pacientes, né? Então, às vezes tem pessoas que chegam na gente com uma visão muito comercial e a gente tem que tentar reeducar e reconectar com essa visão um pouco mais humana das coisas, sistêmica, né? Onde não, a gente não tá fazendo, a gente quer pessoas do outro lado que entendem o que a gente faz. Em alguns momentos eu tenho que me posicionar que eu sou paciente de ansiedade, por favor, vai com calma. Você disse uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, a cannabis, esse modelo associativista, ele não vai ser tão abrangente quanto a gente precisa, mas ele começa de uma forma muito democrática, não só pro paciente, custa menos para o paciente, para a sociedade custa menos, tem uma questão dessa economia, dessa nova economia onde você consegue fazer trocas mais próximas, circular, né? Exatamente, mas tem uma coisa que eu acho que esse modelo, ele vai desenhando os caminhos possíveis do nosso país oferecer essa planta para as pessoas. E olhar hoje o que as associações estão fazendo, o que são moldes, já um começo desse desenho desse mercado, do que é possível, sem nivelar passar a régua por cima, onde você tem realmente esse caminho do consumo, onde esse caminho de altos valores tributários, onde você tem que realmente ter um investimento capital muito grande, e as associações estão montando esse mercado de uma maneira diferente, muito mais possível. E acho que precisava ser considerado da forma que as associações estão fazendo hoje, para a gente conseguir moldar esse mercado no futuro. Você não vê dessa forma? Eu vejo aquilo que a gente estava falando, né? As associações, elas oferecem uma alternativa a tudo que a gente está vendo, né? A tudo que a gente tem visto aí nessa medicalização da vida, né? Aquilo que a gente tem aí a partir dos anos 40, inclusive isso impacta nas políticas sobre drogas, porque no mesmo lugar e nas mesmas convenções onde a gente fala das drogas, né? E do crime organizado e de tráfico internacional, a gente também fala nas convenções das substâncias que têm potencial terapêutico, né? Então, no mesmo lugar onde a gente está fazendo a discussão sobre drogas proibidas, a gente está falando sobre aquelas substâncias que serão muito importantes para a humanidade, né? Por exemplo, o próprio ópio, né? Assim, o próprio ópio, a gente tem lá aquela guerra, mas a gente não consegue imaginar hoje a vida do homem, do ser humano, sem morfina, sem opiáceos, né? A gente não tem como imaginar, não tem como pensar numa sociedade que não faça o uso de opiáceos, né? A maconha, por sua vez, né, ela tem, a gente tá vendo aí, a gente tá descobrindo aí a partir do professor Carline, do Rafael Michulan e etc, todos esses estudos que a gente tem mais atuais, para falar de uma substância que tem uma relação muito íntima com o nosso corpo. Né? Então, a gente voltar a este lugar onde cada corpo é um corpo e cada pessoa vai ter uma resposta diferente, uma dose diferente. Então, assim, as associações estão contribuindo, né? Assim, disseminando as informações sobre a substância, disseminando esse cuidado mais individual, onde as pessoas se observam no tratamento e etc, pra gente romper um pouquinho com tudo que é artificial, externo e padronizado. Né? A gente as associações e o tratamento com cannabis mostra essa nova tendência, né? Onde as pessoas também estão falando de estilo de vida, de cuidados com a alimentação, de outras terapias, né? Não só a gente... Uma visão mais holística, sistêmica e não mais causa-consequência direta, né? Eu tomo a mesma aspirina, que é a mesma dose para todo mundo e só para dor de cabeça, mas é entender um pouco
mais da relação, por que estou com dor de cabeça, né? Talvez se eu dormir melhor, se eu me alimentar melhor, né? Se eu tiver um ritmo melhor, ou se eu me respeitar os meus limites também, eu posso ter uma qualidade de vida melhor e talvez nem precise dessa aspirina. Sim. E aí as associações têm feito esse papel, né? As associações, e quanto menores forem as associações, né, esse sistema, né? Observar a pessoa como um sistema integrado e não só a doença, né? Mas é o indivíduo. A gente deixa de ter como foco a substância para ter como foco o indivíduo, né? Então é a pessoa na sua totalidade que precisa ser tratada e não só aquela doença com um remédio que vai atacar só aquela doença e muitas vezes quando você tem um paciente doente, você tem pessoas da família que acabam também sofrendo com tudo isso. Então a gente tem que entender que tudo é mais sistêmico, né? Tem muito mais por trás do que simplesmente uma pílula que vai resolver os problemas de todos os males, né? Eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para essas relações maiores, né? E política de drogas é exatamente isso também. Não existe uma fórmula mágica para resolver o problema das drogas no mundo, né? A gente vai ter aí que trilhar vários caminhos, né? E o principal deles ancorado no respeito à dignidade das pessoas, né? O respeito à vida, né? E à saúde e à individualidade das pessoas. Escolhas, né? Então, assim, não tem resposta pronta para o problema da guerra às drogas, né? Assim como não tem... Para descriminalização, para legalização. Para nada. Mas eu acredito que as associações são um importante caminho, né? São um importante caminho para legalização, né, dessa substância, para ampliar esse debate na sociedade. E, enfim, pra gente aí minimamente... E só para reforçar, o autocultivo tem que ser uma das principais soluções, porque a gente sabe que isso é mais barato também para a sociedade, né? A gente sabe que a indústria vai acontecer, o mercado vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente sabe que esses lobbies, poder financeiro é muito forte, mas a gente tem que garantir com que as pessoas possam produzir a sua própria maconha em casa. Sim, o autocultivo é uma ferramenta muito, muito importante inclusive na redução de danos do uso dessa substância, né? Cultivo é terapêutico. Cultivo é terapêutico. Né? E tem um fator também parece que ele desmonta muito da demonização que vem acontecendo, né? Porque a cannabis é uma substância X que vem de um caminho muito ruim e numa forma desconhecida. O tijolo. Exato. Quando você vê que aquilo é uma planta, as pessoas começam de alguma maneira a se desarmar, né? E se tem pessoas que podem plantar, outras pessoas... Fica muito difícil, né? Vira tudo uma zona cinza, né? Isso transforma a sociedade, o núcleo familiar, por exemplo. Uma das coisas mais incríveis da minha vida foi eu mostrar para os meus pais o que é a planta de maconha, incluir eles, sair do armário, sair do grow, né? E incluir eles, quando eles viram isso e começaram, né, a entender o que eu estava fazendo, isso também mudou a visão deles sobre tudo isso, né? E eu acho que são modos das pessoas, então eu acho que os cultivadores têm que ter esse tipo de coragem, né? Claro que tem lugares, situações, mas para conseguir trazer isso para a população em volta, para os familiares, porque acho que é assim que a gente vai também transformar a opinião pública, né? Exato, eu vejo a cura assim, a gente tá o quê? Há 6 anos com a associação, mais ou menos, né? É um aprendizado constante tanto nessa parte de compartilhar os custos do cultivo, né? De ter isso atendendo mais pessoas e como no trato do indivíduo, né? Então, realmente, tudo isso que você estava falando me faz pensar que é muito possível, se realmente muitas associações pequenas, com todo esse cuidado, se formarem... Com os pacientes sendo proativos e ativos, assim, também defendendo as associações. Criar realmente essa base e fazer acontecer essa regulamentação de um jeito humanizado, né? E por mais que nesse momento seja
através da maconha, mas eu acho que pelo menos é um passo para também ser conversado em relação a outras substâncias, né? Outras formas de troca econômicas, que eu acho é muita coisa envolvida, é tão complexo que você dá a chance para um grupo de pessoas se organizarem e começarem a produzir um vegetal e distribuírem entre si. Isso é tão maluco, sabe? Isso é tão distante da nossa realidade. A gente tem que passar por uma cadeia tão grande para conseguir o que a natureza dá. E isso muda tudo, né? Muda uma visão. Você pode começar. Hoje a cannabis tem esse papel. Ela mostra que o cultivo com a nossa tecnologia pode ter tanto desempenho que pode vir para próximo das nossas casas. Pode vir pro nosso bairro, pro nosso condomínio. E a gente pode produzir planta. Por um vaso que você tem na frente da sua casa. A maconha é uma baita de uma ferramenta, assim, ela é muito mais do que discutir sobre uma substância que as pessoas fazem uso terapêutico, adulto. Ela realmente, eu vejo ela como uma ferramenta de diminuição de desigualdade, de reparações de injustiças. Pode ser, né? Ela pode ser. Sem dúvida. Ela pode ser uma ferramenta de ter um cultivo mais ecológico. Conectar ela pode as ser pessoas muita com a coisa. natureza, A questão é os ritmos como da fazer isso natureza. acontecer. Na pandemia a gente viu quanta gente se valendo psicologicamente, emocionalmente, de cuidar de uma plantinha de maconha, né? É incrível. A gente que atende paciente, eu falo, no acolhimento com os pacientes, quem cultiva é claro, muito nítido o benefício que traz para o paciente o ato de cultivar uma planta. E acho que a compreensão de tudo que está sendo feito, o que a gente faz também, e respeitar e acolher também as dificuldades que todas as associações passam e etc. Sim. A gente está aí diante de uma planta que oferece a possibilidade de uma revolução econômica, cultural e social. Política total. Bastante tecnológica. A medicina, a longevidade, que, né? E agora é a hora, precisa fazer acontecer. Saúde, agora, tudo, agora. Legal. Pra finalizar, é uma perguntinha chave. Na sua opinião, qual seria o mundo ideal de regulamentação da maconha no Brasil? Pergunta fácil, hein? Olha, eu vou começar dizendo que, já que a pergunta é para mim, eu não gostaria de ver uma regulamentação só da maconha no Brasil, né? Assim, para começar, acho que é minha obrigação, conhecendo as mazelas do impacto da política de drogas na vida das pessoas, e não estou falando de substâncias, estou falando de pessoas, né? Então a gente, quando a gente está falando de outras drogas, a gente está falando de complexos, né? De marginalização, né? De, inclusive, as pessoas que fazem uso de outras drogas, elas estão muito longe de acessar políticas públicas de saúde e de redução de danos, né? Então eu acredito que nós deveríamos ter um debate bastante amplo sobre a questão de todas as substâncias, mas se a gente estiver pensando numa possibilidade, vamos dizer aqui que a gente está falando dessa possibilidade, vai ter uma regulamentação da maconha, já será espetacular, porque a gente está falando da substância mais utilizada. Na minha opinião, o melhor modelo de regulamentação, né, da maconha no Brasil seria um aprimoramento daquilo que a gente já tem, né? Como é que a maconha é distribuída hoje no Brasil? Qual que é o ciclo dessa substância, né? Como é que a gente poderia fazer com que a gente tivesse dentro do nosso país, né, o cultivo e a distribuição dessa substância? Porque hoje, o que a gente tem, né, como que a maconha é fumada no Brasil hoje? Mais ou menos 40%, antigamente era mais do que 50%, 60% da maconha fumada no Brasil vinha do Paraguai.
né? Então, a gente está falando aí de ciclos produtivos bastante importantes ao redor do globo e que a gente está falando de uma área cultivável, né? De áreas cultivadas, a gente está falando de cultivares, né? Na minha opinião, nós deveríamos ter aqui uma regulamentação a respeito do cultivo da maconha para distribuição, aqui dentro do país, né? Se a gente deveria ter uma regulamentação de desse ciclo produtivo. E na minha opinião, esse ciclo produtivo, ele deveria ficar totalmente na mão daquelas pessoas e daqueles territórios que foram prejudicados com a guerra às drogas. Então, a gente pensar, por exemplo, agora aqui já sonhando, né? A gente tá falando aqui, a gente pode sonhar, vou falar de sonho, então. A gente pensar no movimento dos trabalhadores sem terra, né? A gente já se movimentaram em relação a isso, movimentaram em relação a isso, mas aí a pauta é polêmica, e aí tá faltando comida, né? Então é difícil também a gente largar uma discussão onde tá faltando comida. Existe uma reatividade tão grande contra o movimento que eles vão levantar essa bandeira ainda por cima. Vai ficar mais alvo ainda do ódio, né? Do ódio da classe dominante. Enfim, que a gente tivesse aqui a possibilidade de passar para as mãos das pessoas que foram prejudicadas, ou seja, um movimento inverso. Quem foi condenado por tráfico de drogas tem a preferência na reparação. Na reparação. Isso, então, essas pessoas é que vão ter inicialmente... vamos dizer que se a gente pudesse dar uma ajudinha, sabe, largar na frente, né? Que nem largar na frente. Então, essas pessoas vão ter aí os primeiros 5 anos do mercado vai ser exclusivamente dessas pessoas que foram prejudicadas. Então, acho que o melhor modelo de regulamentação seria aquele que reparasse o imenso dano que a perseguição e a criminalização dessa substância trouxe para muitas pessoas, né? Então, assim, na minha opinião, este seria o modelo ideal de regulamentação, onde a gente deixasse de verdade, sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia, que este mercado ficasse na mão das pessoas que já carregam hoje este estigma. Gosto. Muito bom, muito bom. Gosto dessa regulamentação. Então, pessoal, acho que temos um pod, né? Cana pod. Obrigado, viu, Cê? Foi muito gostoso. Uma ótima abertura de Cana pod. Muito bem. A Cura é minha filha também, né? Então, é isso. Estamos aqui para colocar no mundo essa criança e essa ideia. E com certeza vai render muito mais frutos do que o que já rendeu. Tô bastante feliz de estar aqui. Obrigada. Vocês também. Obrigado. Tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu.